Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre alguns problemas que às vezes a gente tem quando a gente está plotando, né? Geralmente quando a gente está plotando, tá? Problemas de tela azul, problemas de máquina reiniciando, geralmente, quando a gente está plotando, a gente tem esse tipo de problema. Pode ser também quando a gente está farmando, né, na máquina farm, pode ser que a gente tenha esse tipo de problema. Na verdade, a gente pode ter esse tipo de problema em qualquer situação, tá? Mas quando a máquina está sofrendo algum tipo de estresse, tá? Seja, né, em memória, em placa de vídeo, em discos, tá? Quando a máquina está sofrendo algum tipo de estresse, é o momento em que a gente está um pouco mais sujeito, tá, a esse tipo de situação, tá? Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês, vai ser um vídeo, em tese, vai ser um vídeo bem rápido. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas, tá? Que, né, eu tenho usado para poder ter alguma pista, assim, ter alguma teoria quando a gente tem algum tipo de problema de reinicialização, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, eu sempre deixava, eu coloquei a janela aqui, né? Mais ou menos como eu sempre deixava uma das minhas telas aqui, para que eu pudesse acompanhar a minha plotagem, tá? E, né, a gente está acostumado, né, a deixar as nossas telas de um jeito, né, nossos programas abertos. Então, quando acontece alguma coisa, a gente sempre sabe que aconteceu alguma coisa, né? Quando a gente volta para nossa máquina e volta e vê que, né, por mais que a gente né, eventualmente, né, por mais que a nossa máquina logue automaticamente e tal, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, né? Então, por exemplo, vejo minha máquina aqui que ela não está com plot manager aberto, que ela não está com gerenciador de tarefas aberto, por exemplo, já indica alguma coisa, né, que não está exatamente como eu deixei, tá? Pessoal, às vezes, quando dá uma tela azul, quando a gente chega no computador, ela não está exatamente com a tela azul aberta, né? A tela azul deu, né? O PC já reiniciou e tal. E a gente às vezes não tem como restaurar, né? Ver o que aconteceu exatamente com aquela tela azul. Quer dizer, não tem exatamente como ver a tela azul, mas tem como a gente buscar as informações que foram expostas na tela azul. Tá? O Windows guarda essas informações para a gente. Tá? Vamos lá. Uma das informações, uma das maneiras como o Windows guarda essas informações para a gente é no visualizador de eventos. Tá? Então, quando vocês digitam aqui eventos, tá? Ele abre para a gente isso aqui, ó, visualizador de eventos. Clicamos aqui, ele abre isso aqui para a gente. Tá? Só que, galera, confesso para vocês que eu não sei usar isso aqui, não. Deixa eu tirar não deixar maximizado, porque maximizado dificulta a visibilidade de vocês. Mas, vou colocar ele grande aqui, e vocês já veem aqui que é um negócio meio esquisito, né? A gente vê aqui que por mais que a gente, né, mas que a gente dê uma garimpada aqui dentro mesmo, né? Por exemplo, em logs do Windows, eventos administrativos, eventos de erro crítico, por exemplo, né? Por exemplo, hoje eu não tive nenhuma tela azul. Hoje minha máquina não reinicializa com tela azul faz, sei lá, 15 dias, pelo menos. Né? Ela está pedindo para reinicializar aqui. Eu estou postergando a inicialização dela, porque eu não quero que ela reinicie. Ó, eu acho que eu já até pausei por uma semana. Eu vou pausar de novo por uma semana. Em suma, né? Ela não reinicializa há bastante tempo. Tá? Então aqui, por exemplo, eu consigo ver log do Windows relativo a aplicativos, a segurança, tá? Instalações que deram problemas, tá? Coisas do sistema que deram problemas, eventos, né? Eventos variados. Tá? Então, em suma, é bem completo, tá, pessoal? O Windows faz uma gestão bem completa dos eventos que
que dão problema, até dos que não dão problema também, tá? Então, por exemplo, aqui problema não é nem problema, tá? Por exemplo, reversão iniciada, o Windows iniciou reversão da seguinte atualização. Atualização cumulativa do Windows 11, papapá. Provavelmente essa atualização deu algum problema e ele reverteu. Vai entender. E ó, diz ele aqui que foi hoje às 18h30. Vai entender, há 1 minuto atrás. Eu não sei de nada. Isso tudo parece que ele fez absolutamente sem eu saber de nada. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? O visualizador de eventos é confuso pra caramba, tá? Então, sinceramente, eu acabo não usando. Então, tem um recursozinho extra que é o recurso que eu uso no dia a dia. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aí, pessoal, vocês vão aqui no menu iniciar, mesmo jeito, e aí vocês vão aqui, ó, em confiabilidade, tá? Então, ó, vocês vão ver aqui, ó, exibir histórico de confiabilidade, tá? Podem clicar aqui e vocês vão ver, ó, que é muito, mas muito mais amigável, esse histórico de confiabilidade é muito mais amigável do que aquele relatório que eu estava mostrando para vocês agora, tá? Olha que interessante, tá? Então, por exemplo, aqui no histórico de confiabilidade, a gente consegue ver dia a dia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, última atualização, ele diz aqui que foi às 16h05, né, 16/5, às 5 da tarde, tá? Reparem que hoje ele não teve basicamente nada, né? Só teve eventos informativos, tiveram 8 eventos informativos, aplicativos instalados, aplicativos atualizados, né? .net, coisas, pessoal, que eu nem tomei conhecimento, tá? Coisas que eu não tomei nem conhecimento, tá? Aqui a mesma coisa, ó, 2 aplicativos, foi ontem, tá? Dia 15/5, 2 aplicativos que foram atualizados, tá? Inteligência de segurança do Windows Defender, tá? Aí aqui, galera, no dia 14 já teve algum problema, tá? Mas olha que interessante. Um evento crítico que o Logitech Options Plus Agent parou de funcionar. Mas assim, se vocês me perguntarem, eu não tomei conhecimento disso. Isso aqui provavelmente parou de funcionar, mas o próprio Windows tomou as providências, né? Reinicializou o serviço, provavelmente foi alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não tomei conhecimento disso. Aqui teve um outro aviso, falha na atualização do Windows. Aqui pode ter sido alguma coisa relativa ao Windows Update, alguma coisa, tá? E aqui outras atualizações que tiveram êxito, tá? Então, assim, aqui a gente consegue ter um histórico. Se vocês tiverem algum problema, por exemplo, com uma atualização do Windows Update, alguma coisa, vocês aqui conseguem ter um histórico disso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tudo certo, aqui tudo certo, aqui tudo certo, aqui tudo certo. E aqui eu tive de novo um evento crítico no NVIDIA Broadcast, que é um aplicativo que eu uso para poder gravar esses vídeos que eu gravo aqui para o canal, né? Aqui no dia 7/5 a mesma coisa, tudo certo. Dia 6/5. Dia 5/5 eu tive 2 eventos críticos. Olha que interessante. CUDA-Plot K32. Ou seja, exatamente uma situação que eu quero mostrar para vocês. Mas exatamente uma situação onde eu estava plotando, a plotagem deu problema, né? O CUDA-Plot K32 parou de funcionar. O Windows não foi desligado corretamente por motivos óbvios, provavelmente, né? Provavelmente foi exatamente isso que aconteceu, né? A plotagem parou de funcionar, o Windows deve ter dado ou uma tela azul, alguma coisa nesse sentido, né? E o Windows não foi, né, desligado da maneira correta, eu não sei. O que também, ó, ele também está acionando aqui, ele também está dizendo aqui algum problema de atualização do Windows. Galera, Dropbox Update Helper, né, reconfiguração de aplicativo mal sucedida. Aqui teve uma outra situação que o Logitech Options Plus parou de funcionar de novo.
Outra situação aqui com Windows, encerramento inesperado do Windows. Esse dia aqui foi um dia ruim para o Windows, né, pelo jeito. Eu tive mais dias ruins para o Windows aqui. Aqui, galera, eu tinha acabado de formatar o Windows, eu tive que instalar o Windows de novo. E provavelmente foram dias massivos de teste, porque o motivo pelo qual eu tive que formatar esse Windows foi justamente porque eu não estava conseguindo plotar na minha versão antiga do Windows, né? Então eu falei, cara, vamos formatar, né? Meu objetivo aqui é replotar minha farm, né? Aqui então, ó, mais um monte de problema. Detalhe, ó, CUDA plot, ou seja, né, minha plotagem aqui deu trabalho, né, o início da minha plotagem aqui foi trabalhosa, né, problemas de desligamento do Windows, aqui também Logitech dando dor de cabeça, de novo. Aqui, galera, provavelmente essa versão aqui do Logitech estava com problema, tá? Provavelmente. Aqui, ó, em detalhes técnicos, ele mostra aqui, ó, a versão do aplicativo, tá? Então aqui dá para a gente rastrear essas coisas, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês um pouco mais de detalhe, não tem nada a ver com o nosso negócio, mas é interessante a gente entender como que a gente rastreia esses problemas, né? Então, numa situação dessa, a gente consegue, né, vindo aqui, vendo versão, a gente consegue rastrear. Nesse caso, eu já consigo saber que está tudo certo, por quê? Porque o problema acontecia e o problema parou de acontecer. Então, claramente, as novas versões pararam de dar problema. Mas numa situação onde eu ainda continuasse tendo problema, eu poderia, por exemplo, reportar a Logitech. Ó, Logitech, a versão XYZ do teu aplicativo Logitech Options Plus está dando problema. Tá? Então seria essa uma situação que eu poderia acionar eles dessa maneira. Tá? E assim por diante. Né? Aqui eu tive outras situações, aqui eu tive também outras situações de plotagem, e assim por diante, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês algumas situações, tá? Só para vocês entenderem como essa abordagem do monitor de confiabilidade é melhor, né, do que aquela outra abordagem que eu mostrei para vocês agora, que é bem confusa, porque mostra tem intenção, a intenção é boa, mostrar muita informação técnica, mas para gente que é um usuário, né, assim, é óbvio, pessoal, que se a gente estudar um pouco mais, uma informação mais técnica, a gente vai conseguir tirar um pouco mais daquela informação. Mas reparem que aqui ele também mostra informação mais técnica, né? Ele aqui também mostra o aplicativo que deu problema. Então, por exemplo, meu CUDA Plot K32 aqui deu problema. Eu consigo saber aqui, ó, exibir as informações técnicas. Pessoal, observando isso aqui dessa maneira, tá, a gente tira algumas conclusões, né? Por exemplo, ó, CUDA Plot K32.exe, ele está colocando aqui, ó, um crash do aplicativo, né? Aí o que a gente pensa, né? Conclusões que a gente consegue tirar disso? O aplicativo crashou. Por que o aplicativo crashou? Né? Ele me dá pistas aqui, ó. É o Visual C++, né? Runtime 140.dll. Ele está me dando pistas aqui da biblioteca que falhou. Tá? Ele me dá até código de falha e tal. Né? Ele me dá muitas informações aqui. Eu não sou programador, galera. Eu não sou, né? Eu não entendo tecnicamente disso. Tá? Mas ele me dá algumas pistas. E como a gente entende um pouquinho que a gente entende, a gente consegue tirar algumas conclusões. Primeira coisa, eu poderia suspeitar, por exemplo, em primeiro lugar, eu poderia suspeitar de alguma falha de programação, né? Isso foi feito com muita pressa, primeira suspeita poderia ser essa. Mas eu, por outro lado, eu sei o que eu fiz, né? Eu sei que eu instalei isso daí e eu testei outros drivers, né? Eu instalei isso daí com um driver, eu acredito que tenha sido o driver instalado diretamente pela Microsoft, e depois eu fui e instalei o driver mais novo da NVIDIA. Eu acredito que tenha sido isso. Né? Se depois gerar alguma dúvida, eu posso até mostrar para vocês qual o driver que eu tenho instalado aqui nesse momento. Mas ó, o driver que eu tenho instalado nesse momento aqui é o 31.0.15.3168, tá? É o drive para 3060, tá?
deve funcionar para toda a série 30 da NVIDIA, tá, pessoal? Se vocês tiverem uma 3060, 3070, 3060 Ti, 3050 e assim por diante, tá? Toda a série 30, esse driver deve funcionar normalmente para vocês, porque funcionou perfeitamente para mim. Tá? Então, vocês não devem ter dificuldade para usar esse driver aqui na plotagem de vocês. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês? Com esses códigos de erro, né, com esses códigos de falha aqui, vocês conseguem fazer algumas exclusões. Então, né, primeira, eventualmente alguma falha de programação. A segunda a questão do Visual C++, né, que seria a primeira suspeita de alguma falha de programação. E a terceira, a gente sabendo que tudo isso, né, usa os drivers da NVIDIA, que podem ser algum driver que eventualmente não está perfeitamente calibrado com isso que está sendo utilizado, né? Então, como alguns de nós está conseguindo plotar sem nenhum tipo de problema, então a nossa suspeita principal vai para os drivers, tá? Então, como eu já testei outros drivers e não estou tendo problema, e a principal confirmação tá aqui, né? Como vocês podem ver, os últimos dias da minha plotagem aqui eu não tive nenhum tipo de problema, então confirma-se, né, que o nosso problema aqui na plotagem era de fato a questão de drivers, tá bom? Pessoal, espero ter mostrado para vocês, assim, brevemente que seja, né, pelo menos para vocês entenderem como é que funciona essa questão aqui do histórico de confiabilidade, tá? Eu tenho usado isso daqui com uma certa frequência, assim, pelo menos nessa última plotagem aqui que eu fiz, e eu tenho tido bastante sucesso aqui com isso e tem dado bastante resultado, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem um canal no Discord e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês participarem lá com a gente, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.